bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects e Photoshop. Aqui fala Bruno A1 para a VFX Produções. Estamos trabalhando na vinheta Monitores com Lens Flare. Ao final da última aula, havíamos criado a animação aqui deste círculo e agora nós vamos continuar copiando isso aqui até preencher um padrão de 6 segundos, que por sinal vai ser a duração de cada composição individual contendo um vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a minha agulha para o final deste layer, pressionando Shift, eu vou dar Ctrl D, e aí eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para que eu possa ver os outros segundos. Vou trazer a agulha para 1 segundo, aliás, fica mais fácil. E pressionando Shift, eu vou posicionar o novo layer aqui na posição de 1 segundo. Aí me dá este padrão aí de sobreposição que você vê. Então eu continuo fazendo isso. Eu coloco a agulha aqui no final em 2 segundos, dou Ctrl D, pressiono Shift, arrasto, Shift, levo para 3, Ctrl D. Vou sempre usando o Shift para dar o snap. Mais um. Aqui nós já atingimos a marca de 6 segundos. Então, nesse ponto eu vou levar a agulha para 6 segundos, sempre usando o Shift, né? E aqui eu vou pressionar a tecla N, que vai cortar o Work Area em 6 segundos. E agora eu posso clicar com o botão direito do mouse na régua e optar por Trim Comp to Work Area, cortando a composição neste ponto, reduzindo a duração para 6 segundos e obtendo aí esta animação de pulsação como se fosse um loop. Então o trabalho aqui está pronto. Neste ponto nós vamos importar a mídia que a gente criou no último tutorial, que é o PNG da agulha, desculpa, da moldura. Tá certo? E vamos criar uma nova composição que eu vou nomear como moldura 01 e eu vou fazer aqui a resolução de 4000 por 2000 pixels na duração também de 6 segundos, fundo preto, ok. Então aqui nessa composição a gente vai trazer o PNG para o timeline, deixa ele centralizado lá. E eu vou criar um novo sólido, que eu vou deixar do mesmo tamanho, e eu vou nomear para Lens Flare. Com este sólido selecionado, eu vou em Efeito, No Light Factory, Light Factory. Essa opção Light Factory é a mais avançada do plugin, pois ela permite que a gente crie um Lens Flare customizado, adicionando, tirando elementos, etc. Então, basta clicar aqui em Options, que vai abrir este novo quadro. Aqui a gente tem os elementos que perfazem o Lens Flare separados. Então, o Star Filter eu vou desabilitar, vou deletar. O Glow Ball, eu vou alterar a cor dele aqui para um azul, nessa tonalidade. E o Alter Color, vou colocar nesse azul mais celeste aqui. O Polygon Spread, eu vou aumentar a escala dele, fazendo ele mais proeminente. E eu vou adicionar o elemento Stripe, que dá essa faixa horizontal aí bastante interessante. Não devia ter mexido aqui na posição, vou deixar em 0 mesmo, em 1. Brightness, pode aumentar o length um pouco. Aqui para mim está ok. Então a gente tem esse visual aí. E agora nós vamos pressionar F4 e vamos mudar o modo para Add. De forma que o Flare sobreponha aqui o nosso monitor. Então nesse ponto, se quiser diminuir um pouco aqui a escala dele,
Tá ok. E nós vamos trabalhar no Light Source. Eu vou pegar o Light Source, vou colocar aqui na quina esquerda da moldura. Me certifico que minha agulha esteja em 0 e vou marcar um keyframe para esse parâmetro. Levo a agulha para o final e vou alterando X até que o flare chegue ao final da moldura. Então a gente tem esse efeito aí muito interessante do brilho varrendo a borda superior, correto? Da moldura. Então o trabalho aqui por enquanto está bom. Essa composição ela é bem complexa em termos de alinhamento, né? Vai uma composição dentro da composição, dentro da composição, até chegar no resultado final. Então, esta composição aqui está pronta. Nós vamos agora criar uma nova composição, que eu vou nomear de vídeo 01. Essa composição eu já vou colocar no preset HD TV 1080, que é 1920 por 1080, com a mesma duração, cor preta, etc. Retorno ao painel de projetos. E vou pegar moldura 01 e vou trazer para a cena. Você vê que ela fica maior. Então a gente tem ela lá. Em seguida, vou pegar círculos, vou trazer também para a cena. Vou transformar ambos em 3D. Para isso eu pressiono F4, para mim ter meus switches disponíveis. Transformo tudo em 3D. Seleciono o layer moldura 01, vou voltar aqui nos modos, pressionando F4 e vou alterar para Add. Dessa forma, ele vai sobrepor aqui o círculo sem problema. Eu vou agora selecionar círculos, pressiono S e vou aumentar a escala disso aqui. Fica até mais interessante que dê um blur nele, correto? Com ele ainda selecionado, eu vou em Efeito, Generate Fill e altero a cor do fio para um violeta, aqui próximo do azul também, mantendo o meu esquema de cor consistente, né? A gente tem aí o rosa, o violeta e o azul, certo? Em seguida, eu vou pegar a ferramenta de rotação, vou travar no eixo X esse layer, e pressionando Shift, eu deixo ele perpendicular, 90 graus, e agora movo abaixo, obtendo então esse efeito aí que você vê muito interessante. Nesse ponto, nós vamos fazer uma cópia de moldura 01. Vou dar Ctrl D. Você vê que o flare estoura, mas não tem problema. Eu pressiono S para abrir a escala. Desmarco aqui o Constraint Proportions e vou colocar menos 100 em Y. Proporcionando o quê? A inversão da composição. E agora eu posso mover aqui. Você vê que a gente tem aqui esse problema, mas nós já vamos sanar este problema. Eu vou pressionar T para abrir a transparência e vou diminuir. Isso dá o reflexo, certo? E aqui no caso, eu vou fazer o mascaramento dessa parte. E vou pressionar F para me dar feather e suavizar a borda daquilo ali. Então, a gente acaba com esse efeito final aqui. O trabalho nessa composição está pronto. Nós vamos agora passar a uma outra composição. New Composition, que eu vou nomear de
vídeo comp 01. Então a gente não pode perder a referência dos nomes que a gente tem usado aqui. E no caso, aqui eu vou usar meio HD, que é a divisão dessas duas medidas aqui por 2. Então eu vou colocar 960 por 540, mas mantenho sempre a duração de 6 segundos, a cor preta, etc. Aqui eu vou trazer vídeo 01. Pressiono S. Então a gente vai obtendo controle das coisas desta forma. Agora, a gente deixa isso aqui do jeito que está. Eu vou criar um novo objeto. Eu vou pegar uma nova composição, que eu vou chamar de Blur. Que vai ser o efeito Blur, você já vai entender o que nós vamos fazer aqui. Essa pode ser HD 1080, mesma duração, etc. Em seguida a gente cria um novo sólido. Eu vou pegar essa cor rosa aqui, aceito o mesmo tamanho da composição, dou OK. Agora manualmente eu vou reduzir aqui as dimensões dele. Vou arredar um pouquinho para o lado. Vou pressionar T para abrir a transparência dele e vou jogar em 10%. E vou duplicar fazendo uma cópia. E pressionando Shift com a seta para o lado. Eu vou separá-los dessa maneira. Agora, com um deles selecionado, eu vou duplicar mais uma vez. Ctrl D. Vou deixar mais ou menos essa distância aqui de diferença. Esse daqui eu vou colocar com a transparência de 5%. E vou duplicar esse layer e mover para o outro lado da mesma forma. Eu posso então agora criar um layer de ajustamento. O qual é invisível aqui. E eu vou posicionar ele mais ou menos nessa área central. E nele eu vou aplicar um efeito de blur. Então eu vou em Blur and Sharpen, Gaussian Blur. E vou aumentar o blurriness aqui para 50%. Então, tudo que isso aqui sobrepor vai ficar embaçado e nós vamos utilizar isso já em breve, você vai ver como. Então, essa composição aqui também está pronta. Se a gente acionar a transparência aqui, a gente vê o que a gente tem. E o restante a gente deixa para fazer no próximo tutorial, porque o nosso tempo já está apertado. Nós já avançamos bem hoje e vejo vocês no fim de semana, provavelmente no sábado. Um abraço a todos, aqui falou Bruno A1 para VFX.